Olá, manas! Aqui é a Cinese, um podcast feito por mulheres para mulheres. Sejam muito bem-vindas! Bom dia, manas! Como vocês estão? Bom, hoje a gente vai começar esse podcast fazendo algumas perguntas. Vocês acreditam em um corpo ideal? O que seria esse corpo perfeito para vocês? Como vocês se sentem quando vocês se olham no espelho? Vocês se comparam com o corpo de outra pessoa? E o que vocês sentem com isso? O tema de hoje do nosso podcast vai ser sobre imagem corporal e como as redes sociais podem afetar isso. Pesquisando sobre isso na internet, a gente viu que existe um estudo da Universidade Estadual da Flórida que diz que mulheres que passam mais tempo nas redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, são as mulheres mais insatisfeitas com o corpo. Por que vocês acham que isso acontece? Ei, manas, bom dia, aqui é a Aline. Então, vou complementar um pouquinho o que a Carol falou sobre o estudo da Universidade da Flórida, né? Que quando as pessoas que passam mais tempo na internet, elas gostam menos do seu corpo, e isso tem um sentido, isso tem uma história por trás, né? E uma das características disso é que as imagens que estão na internet geralmente são imagens perfeitas, tratadas. Eu coloco na internet o que é o meu melhor, né? Eu passo uma lupa na frente, eu pinto, eu desenho, eu crio a melhor imagem que eu posso criar para ir para a internet. Ninguém posta a foto chorando, só a gente, no nosso Instagram. Mas ninguém posta a foto chorando, sofrendo ou mal. Geralmente a pessoa posta a foto no melhor momento. Só que quem está vendo esse melhor momento da pessoa, ela não tem essa percepção disso. E ela acaba se comparando com o que ela está vendo. E aí, esse é um dos motivos que a gente acaba tendo, né, essa percepção do nosso corpo e essa percepção de gostar da gente ou não. Um outro motivo também, os comentários que acabam induzindo o corpo perfeito. Por exemplo, quando, sei lá, alguém posta o corpo lá maravilhoso, ou uma foto maravilhosa e tudo mais, não tem um monte de comentário embaixo falando, nossa, que mulher maravilhosa, que linda, nossa, enfim, esses comentários acabam por osmose, né, sem percepção, entrando pra gente como um sinônimo de felicidade e aprovação. Então, aquele corpo, aquele estilo, aquilo ali é uma percepção, uma indução de que precisa ser aquele, não pode ser outro, precisa ser aquele para ser aprovado. Então, esses pequenos detalhes acabam induzindo a gente a essa ideia, né, de corpo perfeito, inexistente. Sim, eu concordo muito com isso. As pessoas, elas mostram o que elas querem mostrar na internet. A gente não sabe o que se passa por trás daquilo. Então, muitas das vezes é aquilo que a Aline falou, Photoshop, ou a luz perfeita, a posição perfeita. Então, o que a gente vê no Instagram, muitas das vezes não é real, não é o corpo real, sabe? Então, é muito difícil a gente se comparar com e se idealizar com algo que não é realidade, entendeu? Sim, é muito verdade isso e super concordo, porque a gente tira por nós mesmos, né? Nós, no pessoal, quando a gente viaja, a gente quer estar no melhor ângulo, a gente quer pegar a melhor luz para poder mostrar a paisagem, ou talvez mostrar talvez um look. Então é muito disso. Hoje a internet ela quer mostrar isso, né? Que ela quer mostrar só a parte boa de tudo. São pouquíssimos, né? Eu vou botar assim quase zero. São os que mostram realmente a sua realidade, né? Mostra o que realmente se passa para poder conseguir chegar naquela foto perfeita, na perfeição que eles mostram. E é muito interessante isso, Josi, porque, na verdade, você viu como você colocou? A gente está tão trata isso por tanto tempo, né? A gente está tão à mercê disso por tanto tempo que a gente começa a agir dessa forma. Então, eu preciso ter o biquíni que tampa a gordurinha do lado. Não posso botar qualquer biquíni. Eu preciso ter a melhor roupa para botar naquele ângulo que eu já pesquiso antes no Instagram para ver qual é o melhor ângulo para poder exatamente. tirar a melhor foto. Sim. Então, acaba que essa indução que já acontece há tanto tempo
faz com que a gente também age dessa forma. E eu não vou mentir, já agi muito dessa forma. Eu tenho 2 Instagrams, né? Eu tenho o meu Instagram profissional e o meu Instagram pessoal. No meu Instagram pessoal, hoje em dia, eu só estou postando foto normal. Tipo, eu até não sei nem como é que fala, mas eu uso muito aquele foto dump, né? Que a gente coloca foto sem edição, de qualquer jeito. Eu tô usando muito isso, porque acaba se tornando cansativo, né? O melhor ângulo, a melhor foto. E no Instagram profissional, como realmente é profissional, então não entra minha foto de corpo, essas coisas raramente entra. Então eu também não preciso usar muito esse artifício, eu uso mais textos e tudo mais. Então eu tô tentando me desapegar disso, acho que pelo comportamento, por tudo que eu já estudei, né? Imagina, eu fiz pós em comportamento alimentar, estudei distorção de imagem e eu agi dessa forma. Mas é um paradigma que eu tô tentando abolir, na verdade, porque existir, existe. Existe, já fiz e continuo fazendo, se duvidar muito. Mas tentando abolir aos poucos da minha vida. E eu acho que é assim que tem que funcionar, porque a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. E quando a gente olha o nosso Instagram, por exemplo, a gente olha essas fotos, a gente sabe que aquilo não é verdade. E acaba gerando, querendo ou não, uma frustração, porque quando a gente se olha no espelho e a gente vê como o que é real, né? E o que tem que ser verdadeiro. Porque quando a gente vai no nosso próprio Instagram, a gente mesmo não se reconhece. E isso gera muita frustração também. Não, e também não só isso, né, Carol? Às vezes a gente não se reconhece com o Instagram, mas às vezes a gente também tem distorção de imagem. E a distorção de imagem é que a gente vê um corpo no espelho, ou quando põe uma roupa, a gente vê um corpo que não existe. Então, eu às vezes acho que eu estou acima do peso, às vezes eu acho, enfim, mas que eu não estou. Então, eu acabo criando uma distorção da minha própria imagem. Eu crio uma imagem inexistente, que não é real, por uma distorção, sabe? Lá a gente faz todo meio que uma maquiagem para poder mostrar que está bem, só que no real não é bem assim. E também tem aquela questão, né, gente? O que a gente vê na rede social é 1/3 do que eu faço no meu dia. E a nossa vida é completamente diferente de outra pessoa. Por exemplo, eu não consigo malhar em horário de herdeira. Então, só que o que a gente vê na internet dos corpos ditos como perfeito são pessoas que conseguem malhar em horário de herdeira, conseguem malhar por 2 horas, conseguem vários tratamentos estéticos porque tem dinheiro e abundância. Então, é uma vida completamente diferente da nossa. Sim, claro que existem muitas pessoas nas redes sociais que dá para a gente se inspirar, não é se comparar. A gente pode ter como inspiração, e que a gente pode se inspirar, mas não ser igual, porque o nosso corpo é diferente, a gente tem uma vida diferente, o nosso metabolismo é diferente, então não adianta a gente querer se comparar e achar que o nosso corpo vai ser igual ao de fulano. Claro que a gente pode buscar uma melhor versão, mas é uma melhor versão da gente. A gente pode se comparar com o nosso eu do passado para a gente tentar ser melhor no futuro, mas a gente tem que se sentir bem e feliz com quem nós somos e como nós somos e com o formato do nosso corpo e não se comparando com o outro, porque não adianta, porque somos seres individuais e diferentes e isso vai gerar apenas frustrações. E a nossa melhor versão nem sempre vai ser 100% do que a gente pode doar, tá, gente? Às vezes a gente consegue dar 99% e às vezes a gente vai dar 1% no nosso dia a dia. E tá tudo bem. O problema é quando a gente acaba se culpando por não conseguir dar os 100%. E a gente volta lá no nosso podcast do Produtividade Tóxica, que inclusive, se você não escutou, volta lá para escutar. Às vezes a gente impõe tanto que a gente seja produtivo, que a gente tem que ir para academia, que a gente tem que se alimentar 100% e tudo mais, só que o 100% não funciona a longo prazo. A gente precisa fazer uma melhoria devagar, às vezes doando 90%, às vezes doando 1%, mas gradativamente, porque se a gente quiser impor 100% de uma vez, isso não vai durar muito tempo. Dito dietas restritivas. Existem vários estudos que indicam que dietas restritivas não funcionam. Por quê? Porque eu acabo impondo essa situação a longo prazo e eu não consigo manter. Então, eu preciso mudar os meus hábitos de forma gradativa para poder conseguir manter e doar a minha melhor versão. E é muito interessante que a Carol falou sobre existem algumas pessoas que a gente pode usar como inspiração, porque, na verdade, a gente tem que saber escolher quem a gente vai seguir.
A gente precisa fazer um detox de pessoas que acabam se tornando um conteúdo tóxico pra gente e fazer uma limpeza dessas pessoas na nossa rede social e realmente seguir pessoas e conteúdos que sejam inspiração pra gente e não provocação. Eu vi um podcast de uma menina que eu sigo. Eu achei interessante o que ela falou sobre ela não gostar de ser chamada de influenciadora, porque ela acha que essa palavra não é uma palavra positiva, de você influenciar alguém. Ela fala muito sobre a palavra inspiradora, que ela prefere que ela inspire outra pessoa, porque nem sempre essa influência pode ser positiva. E eu achei essa fala dela muito interessante. E a gente realmente pensar dessa forma, que a gente tem que... óbvio que a internet tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, e a gente tem que buscar sempre essa parte positiva que a internet tem a oferecer, sabe? Pessoas que realmente te inspirem a ser melhor, sabe? A sermos seres humanos melhores, a nos aceitarmos como nós somos. Então, é isso, é ser inspiração, não influência. Eu concordo também, né? E hoje existem tantas formas de a gente fazer essa autoanálise, né? E escolher quem vai ser as nossas inspirações, né? Então, fica mais fácil hoje a gente filtrar, a gente colocar quem realmente a gente quer seguir, o que realmente a gente quer seguir, o que você quer ter ali no teu dia a dia, porque assim, muitas das vezes do nosso dia, quando você tem um tempinho livre, você vai para onde? Para as redes sociais. Então, dali você consegue ter inspiração de alguma coisa, ter motivação para outra, e é muito importante isso, né? Saber quem a gente está seguindo. E, gente, é inegável a importância de manter um corpo saudável, tá? Isso é para a vida, é inegável essa importância. Mas para isso também é necessário entender que nem tudo que é imposto pelas mídias sociais e pelas redes sociais é o correto. Então, a gente deve buscar, sim, uma qualidade de vida e buscar, sim, uma saúde mental. Mas a gente também tem que entender que nem tudo que as pessoas colocam nas redes sociais são válidas pra gente. Então, a gente tem que buscar o que é bom para a gente, não para o outro. Então é isso, gente. Eu acho que o principal é cuidarmos da nossa saúde física e mental. A aparência que vem é um bônus, sabe? Então é a gente ter essa noção de que a nossa saúde importa e não para agora. A saúde é a longo prazo, né? É algo que a gente busca para ter uma vida ativa, principalmente na nossa velhice. Da gente não precisar depender de outra pessoa para fazer tarefas básicas da vida, sabe? Então é sobre isso. E é exatamente o que a Carol falou sobre a velhice, me lembrou uma aula que eu tive de nutrição, que fala muito sobre o fato da gente precisar de músculos e massa. Até porque a gente precisa de músculos para levantar da cama, a gente precisa de músculos para fazer xixi, a gente precisa sentar no vaso, levantar do vaso. Então, a gente cuidar da nossa saúde física, praticar uma atividade física e tudo mais, além de todas as coisas boas que a gente falou nos vários podcasts que a gente já fez, como a libido, como a produtividade tóxica, como o burnout, a atividade física também é essencial para ganho de massa muscular. Para na velhice a gente não precisar ter uma pessoa carregando a gente para a sala, para o quarto, para ir no banheiro, para dar banho na gente. Então é essencial o ganho de massa muscular, a prática de atividade física. A Ivete Sangalo falou, acho que semana passada, falaram para ela o que ela faria mais. Ela falou agachamento. Mas por quê? Porque a gente precisa de músculo nas pernas, né, pro dia a dia, até a nossa velhice. Quanto mais musculatura e massa muscular a gente tem, maior a probabilidade da gente conseguir ser ativa ao longo da vida, né? Quanto mais atividade física a gente tiver, enfim, fizer, né, mais ativa a gente vai ser ao longo da nossa vida. Então, além de todos os benefícios mentais que a gente veio trabalhando aí nos nossos podcasts, que quem não escutou, vale a pena voltar em cada um. A atividade física também é essencial para a gente tratar o nosso corpo físico para a nossa velhice. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, sobre o tema. E antes da gente encerrar, a gente quer fazer um desafio. Vai no Instagram de vocês, vai nas redes sociais de vocês, olhem e filtrem, vejam aquilo que vocês sabem que fazem mal para vocês, ou aquilo que vocês olham e vocês têm aquele sentimento de ansiedade, ou que vocês não têm um sentimento bom dentro de vocês quando vocês olham.
Então, o desafio da gente hoje para vocês é isso. Exclua tudo aquilo das redes sociais de vocês que te fazem mal, que te fazem ter um sentimento, não ter um amor próprio, de não ter autoconhecimento e aquilo que não te agrega em nada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Beijos da Cinese.